Senhor Jesus. Amém. Senhor, eles tinham me dado essa palavra. Há um tempinho eles tinham me dado essa palavra. E quando eu estava para ler a próxima parte, ele voltou meu coração novamente nessa palavra. Eu falei, Senhor, mas o Senhor já ministrou uma vez essa palavra na consagração, na sede. E o Senhor me levou novamente para trazer essa palavra. Então, que Ele venha fazer a sua obra. Aleluia. Senhor, meu Deus, essa daqui é a tua palavra, Senhor. Pai, esvazia-me de mim. Que tua presença, o teu Espírito Santo possa crescer e falar conosco, Senhor. Porque não é porque eu estou trazendo a palavra que eu não estarei aprendendo com o Senhor neste momento. Então, Pai, coloca humildade no meu coração, amor, carinho. Fala conosco nesta noite de hoje, Senhor. Te oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra está em Romanos 5. Aleluia. E a gente só pode agradecer ao nosso Senhor, porque o Senhor ele tem tocado nos nossos corações falando sobre fé. E Romanos ele fala exatamente sobre isso, ele fala sobre fé. Se o Senhor nos levou novamente a ler este versículo, é porque tem algo grandioso que ele quer falar em nossos corações. A minha versão é NTLH, que é uma versão atualizada, e vai dizer assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, e agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Entendeu? Podem se sentar. A gente vai ir até o versículo 11. Mas é muito importante a gente falar essa parte aqui que vai dizer: agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que fomos aceitos por Deus por meio da nossa fé nele, a fé ela precisa ser do tamanho de uma mostarda. Aqui na vigília, o Senhor ele nos permitiu ver algo sobrenatural acontecer. Que foi um rapaz que estava passando ali fora e ele tinha feito a cirurgia. Aleluia. Glória a Deus. E aí a gente pode se deparar com algo sobrenatural que o Senhor fez, o mover do Espírito Santo, que foi, esse rapaz tinha passado ali fora, ele tinha feito a cirurgia, e quando ele viu a igreja ali, a igreja de pé, orando, clamando, ficou ali olhando, eu olhei assim para fora e falei: a paz do Senhor vem. Mas ele já ficou assim, olhando, assim, entra, não entro. Eu, Senhor, abençoa o seu filho para que ele venha entrar. Glória a Deus. Abençoa o seu filho para que ele venha entrar. Se eu não me engano, eu falei com a Graça também sobre. E alguns minutinhos, ele entra. E o pastor Raimundo ele virou e falou assim: filho, você tem fé para ser curado? Ele virou: eu tenho. Então, houve uma oração aqui pela vida deste rapaz. E ele que há um ano estava sofrendo por causa de uma cirurgia que ele fez, estava com dores. O Senhor ele fez um mover grande ali. Ele foi curado naquela vez. Se não me engano, não lembro se foi na vigília, se foi na inauguração. Na inauguração. Mas o Senhor, na inauguração, ele fez esse mover. E foi tremendo. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé ela precisa ser pequena. Como a gente pode trabalhar na nossa fé? Senhor, eu tenho fé que eu vou acordar no dia de hoje, vou levantar e vou tomar um café. Eu tenho fé porque, primeiramente, a gente não estaria aqui acordado se o Espírito Santo de Deus não tivesse nos dado fôlego de vida. Se nós estamos aqui, foi porque aprove do Senhor. Se nós estamos aqui respirando, foi porque aprove do Senhor. Ele nos trouxe aqui
Nós estamos aqui na casa de Deus para adorá-lo, para bendizê-lo. Se nós estamos aqui hoje, foi porque houve a permissão de Deus. Aleluia. O Senhor, Ele nos trouxe aqui. Ele permitiu essa filial ser aberta. Vai permitir outras filiais serem abertas. Por quê? Porque é tudo permissão de Deus. Aqui vai dizer: foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. Foi Cristo quem nos deu. Aleluia. Papai se faz presente na casa. Aleluia. A gente já pode sentir a sua presença. Mas o Espírito Santo aqui hoje está trabalhando de uma forma diferente. Não que a gente não vai sentir arrepios. Não que a gente não vai chorar. Tem momento de chorar, tem momento de se alegrar, mas o Senhor hoje está trabalhando para que a gente venha entender da sua palavra. Aleluia. Esse é o discernimento que o Espírito Santo está nos dando nesta noite de hoje. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Aleluia. Então, por meio de Jesus Cristo, nós podemos nos achegar ao Pai. A gente não podia ir antes ao Pai, a gente tinha que falar com o profeta. O profeta falava com Deus, Deus falava com o profeta e falava com o povo. Mas agora o véu que rasgava já não separa mais. O véu que separava, agora não separa mais, foi rasgado. A gente está perdendo muito tempo às vezes lá fora pensando nas coisas que não deveriam. É para a gente pensar em meditar a palavra de Deus. Se a rotina que o Senhor deu a você e a mim foi meditar na palavra de Deus, então é isso que a gente tem que fazer. Eu me perguntei muito: Senhor, eu confio a minha vida em Ti. Tem trabalho, tem faculdade, mas uma das maiores coisas que eu quero para a minha vida é servir ao Senhor. Primeiramente, Ele tinha que trabalhar no meu espiritual, porque se eu fosse para lá, sem estar tratada, talvez eu não estaria aqui hoje. E o Senhor, Ele me trouxe aqui, neste momento aqui, porque é um milagre. Foi resposta de oração. Eu não estou dizendo que foi fácil a caminhada. A caminhada foi difícil. Foi difícil. Me largar das coisas que me prendiam foi difícil. Eu senti, se eu falar que eu não senti, eu estaria mentindo, porque eu senti o quão difícil, quão doloroso é renunciar. Aleluia. Mas se o Senhor me permitiu renunciar, também é por Ele, porque eu não renunciaria se Ele não tivesse me dado forças. Porque a prova do Senhor me dá forças, eu estou aqui, você está aqui. O Senhor nos permitiu a permissão dEle. Não tem como não falar sobre o testemunho do meu pai. O Senhor, Ele tinha me dado essa palavra de manhã. E todas as vezes que eu ministrava, o Senhor me levava exatamente para isso. Uma criança, quando chegava em casa, via a situação no qual estava, seus irmãos, aquela situação difícil. Um era envolvido, o outro parecia, não sei se estava na bebida, na droga. O pai, imagina, a casa para a qual a gente volta, geralmente deve ser o nosso conforto. A gente volta para o conforto, mas ali não tinha conforto. Mas é porque o Senhor, Ele estava ensinando meu filho uma coisa. Ele estava ensinando que a casa que a gente tem que se voltar não é a nossa casa que a gente volta para dormir. A casa que a gente tem que se voltar é Ele, é o próprio Deus. Então o Senhor já estava trabalhando no meu pai ali, porque meu pai pequeno já estava tendo maturidade espiritual para saber discernir. E aí o Senhor, Ele falou grandemente com o meu pai, porque ele olhava aquela situação, ele poderia se perder, mas ele conheceu a Cristo. Aquele que conhece a Cristo não se afasta. Aquele que pisou no Santo dos Santos não se afasta. Só se aprofunda cada vez mais. Eu não. Eu vou me apegar ao meu Senhor Jesus. Aleluia. É ao meu Jesus que eu vou me apegar. Porque ele sabia que se ele soubesse a mim de Jesus, talvez ele não estivesse aqui agora. Porque o inimigo, ele só procura por brechas. Se a gente der brechas, ele vai entrar. Jesus, ele bate na porta. Se a gente deixar ele entrar, ele entra. Mas Satanás não. Independentemente, ele vai entrar. Até quando a gente está firme na fé, a gente, Senhor, que glória a Deus, a gente vê o cabrunco aparecendo. Eu falei, Senhor, o que é isso? Está repreendido em nome de Jesus. Isso daí é para nos lembrar que a gente precisa estar em vigilância de dia e de noite. E aí, meu pai conheceu minha mãe. Minha mãe viu a casa do meu pai e falou, meu Deus, que casa é essa? Não tem como ele morar aqui. E falou para minha avó, a mãe da minha mãe. E houve ali uma outra adoção. Então meu pai, ele não só tem duas mães, como também tem
3 sogras, né? Não sei se posso, 2 sogras. E mais a minha avó é filha, né? Eu não sei explicar. Mas eu tenho a sorte de ter 3 vós, graças a Deus. E aí, o Senhor abençoou abundantemente, porque ele foi fiel para com o Senhor. O Senhor abençoou tanto que ele pediu 2 filhas. Porque ele já tinha me dado muito milhão. E o Senhor abençoou com 2 filhas. O Senhor tocou no coração dele e realizou o desejo no seu coração. Aleluia. O que a gente acha que é um impedimento na nossa vida? A gente acha que Deus não responde, nosso Deus ele responde. Eu via minha mãe chorar antes de aqui ser criada numa loja. E muitas palavras contrárias vindas das pessoas da nossa própria família, falando que já era, que não daria certo, que agora você não está pensando no dinheiro, você está ficando louco, você agora é uma crente louca. Você é cristão, mas você tem que entender que você tem que fazer suas coisas lá fora. Ninguém segue Cristo assim desse jeito, não segue assim. E porque a gente se apegou à promessa, ele foi fiel para conosco. Porque o propósito dele era muito maior. Não era apenas eu e minha família, eram famílias. Aleluia. Famílias que já estão sendo alcançadas, porque o Evangelho já está entrando nas casas. As pessoas, meus irmãos, elas estão com sede da palavra de Deus, sede e fome. Elas não querem mais ouvir heresias, elas querem ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela cura, salva e liberta. Não tem nada que possa se comparar à palavra de Deus. O meu testemunho pode edificar, mas não tanto quanto a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, a gente vai ver a cura, Jesus fazendo os seus milagres, Jesus curando. O Senhor ele nos traz aqui para a gente ter fé, trabalhar na nossa fé. É para isso que o nosso Pai nos trouxe aqui. Porque o novo convertido, quando ele chegar, se ele olhar para a gente, cristão, a gente se diz cristão, a gente não confia no nosso Deus, ele vai confiar? Como é que ele vai confiar? Como é que a gente vai cuidar dos novos convertidos se nós não confiamos no Deus que a gente serve? Aleluia. Eita, papai, meu Deus. Aleluia. Eita, meu Deus, Jesus. Que também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. A gente não vai fugir do deserto não, a gente vai passar pelo deserto. E ai de nós se a gente murmurar, porque vai dizer, a irmã Clarissa por acaso trouxe Deuteronômio, fala um pouco sobre Moisés, e na parte de Moisés, se não me engano, fala em Êxodo também, e vai falar que o povo não viu a terra prometida por murmurar. A gente vai passar pelo deserto murmurando ou dando glória a Deus? Glória a Deus. Não foi fácil para minha mãe, não foi fácil para mim, mas porque eu era mais velha, eu tinha que mostrar que uma certa maturidade. Se eu vejo minha mãe chorando, se eu vejo meu pai chorando, se eu vejo minha irmã chorando, eu vou chorar também, não vou chorar, não falou do papai. Senhor, eu confio na tua promessa, porque há muito tempo atrás, quando eu não tinha mais para onde olhar, eu virei assim, estava perto da porta do meu quarto e falei, Senhor, eu cansei de fazer do meu jeito. Eu vou te entregar minha vida na tua mão, porque eu cansei. Senhor, eu tentei fazer de novo do meu jeito, voltei para o mesmo lugar. Não quero mais isso. Cansei. Senhor, não quero. Eu falei assim, como eu cansei. Quer saber, Senhor? Você quer logo tudo? Então toma, Senhor. Te entrego minha vida em suas mãos. Foi tão mais fácil. Foi tão mais simples. Eu falei, Senhor, por que eu não fiz antes? Por que eu estava... Meu Deus, por que eu estava esperando tanto para fazer? Porque a gente que às vezes faz as coisas com a nossa própria mão e a gente se esquece que nós somos filhos do Criador. Um estalar de dedos dele resolve a situação. Mas ele quer nos ensinar o quê? Filho, olha aqui. Olha esse mistério aqui acontecendo. Olha como eu desenrolo. É interessante passar pelo deserto, porque a gente vê o mover de Deus desenrolando os laços. Desenrolando uma corrente que estava se criando ali. Se a gente confia, a gente passa. Eu creio que Deus ele abre porta, destrói porta. Ele é o Criador. Se Ele quiser me levar agora, Ele me leva. E glória a Deus por isso, porque eu vou para a glória. Ficar pertinho de papai. Que bênção. E aqui vai dizer, sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, de fato produzem.
A gente vai passar pela peneira, ainda mais agora que está se aproximando da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente está vendo que muitas pessoas estão saindo da casa do Senhor, estão se afastando. Por quê? Porque houve ali que a semente ela não foi plantada na terra fértil. Por quê? Porque ou a gente serve a Deus ou a gente serve ao mundo. Ninguém quer renunciar. Mas eis Senhor, o Senhor ele busca adoradores que adorem espírito e verdade. E esse tempo já chegou, nós estamos nesse tempo. O Senhor ele fala, fica vigilante. Fica vigilante porque a qualquer momento eu posso vir. A gente tem que ficar vigilante porque se as virgens, elas tivessem ficado vigilantes, elas teriam todas ido. Todas elas teriam ido, mas elas não tomaram conta. Elas queriam azeite das outras. As outras estavam o quê? Perseverando, estavam buscando. Às vezes a gente quer aquilo que o nosso irmão quer, mas a gente não quer renunciar. A gente não quer sacrificar. A gente vai dar, enquanto a gente está aqui presente, a gente vai dar para aquele novo convertido que está chegando? Claro que sim, porque como que a gente dá? Da mesma forma que o Senhor nos deu. A gente lê a palavra, o Senhor nos ensina, vai nos enchendo, e aí a gente vai explicar da palavra de Deus para outra pessoa. Isso daí a gente está enchendo o azeite deles. Mas quando eles estiverem maduros na fé, eles vão ter que começar a andar pelas suas próprias pernas, sabendo que o Senhor é com eles. É o próprio Deus que está levando. A gente não pode buscar discípulos para nós, é discípulos para Deus. E discípulos maduros entendem a responsabilidade. Meu Deus, Jesus. E é interessante como o Senhor trabalha, porque o Senhor ele tinha ministrado no meu coração essa palavra, mas quando ele traz aqui, ele traz de forma completamente diferente. A gente sente a seriedade da palavra de Deus, porque eu também estou aqui aprendendo. É uma alerta para mim, filha, fique vigilante, para que ninguém venha tirar de você o seu azeite. Não deixe que ninguém te suba. Glória a Deus. Se enche de mim, foca somente no céu. Aleluia. E essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Meu Deus, o Espírito Santo de Deus. Falar do Espírito Santo de Deus é a coisa mais linda. Porque no início da minha caminhada eu perguntava, peraí, como é que você falou com Deus? Você falou com Deus? Como assim? Ele te respondeu? Tu falou como com Deus? Como se fala com Deus? E o Senhor ele falou comigo. Quando eu comecei a ler Mateus, o Novo Testamento, ele começou a falar comigo, eu falei, Senhor, tá bom. O pessoal fala com você sobre o dia que então vou começar a falar, vou tentar criar essa conexão. Entrei no meu quarto, senta aqui, Senhor, senta aqui, Espírito Santo. E eu comecei a falar no meu dia, cada vez que eu falava, eu ficava mais leve. Era diferente eu me desabafar com a minha mãe, com o meu pai. Não que eles não iriam me dar conselho, mas quando eu comecei a desabafar com o papai, as coisas elas mudaram. Eu sentia que aquele fardo que eu estava sentindo começou a ser retirado de mim. Eu falei, Senhor, o que é isso? Amei, gostei. Eu falei, Senhor, eu gosto de falar. Amei, é perfeito. Falar com o Senhor que sempre vai estar nos ouvindo. E aí, o Senhor ele começou a trabalhar ali. Ele trabalhou de uma forma sobrenatural. Porque Ele permitiu eu conhecê-lo de uma forma diferente. Senhor, fala comigo, mas eu também quero ouvir. Fala comigo através da sua palavra. E essa conexão é a conexão com Satanás, ele quer que a gente não venha a ter. Quando a gente cai em pecado, quando a gente peca, vem o espírito de opressão, falando assim, você não é digno, você não deveria estar aqui, por que você ainda está insistindo em ir para a igreja? Por que você ainda está indo? Por quê? Porque para Satanás já não tem mais jeito, então ele vai tentar colocar o fardo que está sobre ele em você e em mim, dizendo que não tem mais jeito. Aquele sentimento de desistir não vem de você, Satanás falando, desiste. Desiste, porque se você desistir, ele tem sua alma. Se mata. Porque se você se matar, ele vai poder tocar na tua alma. Mas enquanto a gente está aqui, papai, pega a tua Bíblia, leia dia e noite, esteja vigilante. Essa palavra é para mim, primeiramente. Porque os dias, às vezes, eles são difíceis, a gente não consegue ler a palavra de Deus. E aí eu venho para a igreja e falo, Senhor, a minha bênção do dia vai ser aprender a tua palavra. Por quê? Eu não sei quem vai ser o preletor, não sei quais serão as oportunidades, mas na casa de Deus eu vou ter a palavra de Deus. Eu vou receber da palavra de Deus. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos forças espirituais, Cristo morreu pelos maus.
no tempo escolhido por Deus, houve a morte de Cristo, para que pessoas como você e como eu viéssemos estar aqui. Aleluia. Mas papai, quando ressuscitou, ele não nos deixou órfãos, ele nos deu seu Espírito Santo. Por que a gente não está falando com ele 24 horas? Eu vi algo que meu pai me mandou um vídeo, e essas pessoas, elas estavam no pagode, estava uma chuva muito grande, e estava alagado, mas o pessoal estava na festa no pagode, e aí que na casa de Deus uma chuvinha nos afasta. Eu disse, o que é isso? Então se alagar ali fora, será que a gente não vem? Será que a gente não faz? A gente vai chegando na chuva, sim, Senhor. A gente vai à festa para Jesus. O que é isso? Eu me perguntei, Senhor, isso daí me deixou muito impressionado. A gente está buscando, a gente precisa fazer mais. Porque como o Antônio Milton, o baiano, né? Ele falou, eu estava conversando com ele, ele falou, sabe por que a situação está do jeito que está, Isabel? Porque o cristão entrou na zona de conforto. Uma chuvinha já nos impede de ir na casa do Senhor, de louvá-lo, de bendizê-lo. Uma situação já nos afasta da presença. Nós somos filhos maduros. Não há mais tempo a se perder. Vidas estão precisando da palavra de Deus. Meu Deus, essa palavra é para nós, é para a igreja, é para nós já convertidos. O Senhor ele nos chama para ter maturidade espiritual. Porque quando chegar, as pessoas que têm que chegar, elas já precisam ser tratadas, e as coisas que elas estão passando são difíceis. O Senhor ele tem nos permitido ver um pouco disso na nossa igreja, Filho de Paz, do qual muitos irmãos vêm com problemas muito difíceis, e aí isso daí leva para onde eu estava, de onde o Senhor me tirou. Porque onde eu estava, eu me perguntaria, como seria possível alguém sair daquele lugar? Eu andava no meio de ímpios, era uma ímpia, deixava e via filmes, séries de ocultismo, e quanto mais a gente lê coisas de ocultismo, mais Satanás vai entrando e vai fazendo da tua mente uma loucura, mais você vai se tornando aquilo que ele quer que você seja, mais você vai perdendo a sua identidade, porque agora a sua identidade não é mais a identidade cristocêntrica, é a identidade que o mundo está te dando, e você vai abraçar isso. Por quê? Porque a tua carne quer, a tua carne gosta. A luta contra a carne e o espírito ela vai permanecer, mas a gente vai vencer porque a gente está com o Senhor. Eu pensava há muito tempo que eu não ia conseguir me libertar de alguns pecados, e agora eu me sinto tão completa no Senhor que eu não consigo me imaginar sem Ele. Não consigo me imaginar voltando a fazer as coisas que eu fazia no passado, porque o Senhor, Ele me trouxe a libertação. E se eu estou aqui, eu sei que o Senhor ele vai fazer o mesmo pelos meus irmãos e minhas irmãs. Aleluia. Aleluia! Cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem um testemunho, coisas difíceis que passaram. As expressões faciais, elas mostram muitas das vezes a batalha, né? A gente não precisa falar. Mas aí a gente olha para o nosso Senhor e fala, Senhor, obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Eu vou tocar nas mãos da minha mãe e eu vejo cheio de calo. E a minha, a dela está com calo porque a minha não está. A dela está com calo porque a minha não precisou. E eu passo assim, muito feliz. E aí a gente vai ver que dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, porque não significa, eu posso saber a Bíblia inteira, de trás para frente, de frente para trás, mas se meu coração não for quebrantado, não adianta nada saber a Bíblia. Eu posso obedecer dia e noite, mas se meu coração não for quebrantado, nada adianta. Eu simplesmente vou estar lendo a Bíblia como se fosse qualquer outro livro. Um coração quebrantado me permite amar meu próximo, me permite amar aquele que me bateu, que me machucou, e às vezes não é fácil. Não é fácil porque eu passei por certas situações no qual eu tive que descer a casa do outro. Para que a situação não permanecesse, eu tive que descer. E eu falei, Senhor, quantas vezes mais? Quantas vezes mais?
Até que a pouco o Senhor, a mão de Deus, pesou e me afastou. Na verdade, afastou a pessoa. Que tempo para quê? Mas durante esse período, o que o Senhor ele quer que a gente venha aprender nesse período que a gente está passando? O que é esse algo específico? A gente pode perguntar, Senhor, novamente estou passando por essa situação. O que o Senhor quer que eu aprenda aqui? Que eu ainda não aprendi. Senhor, se eu estou cega, tira as escamas dos meus olhos, porque eu quero ver. Me permite ver e enxergar em câmera lenta, porque eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber qual é o mistério que novamente eu estou aqui me encontrando, me deparando com essa situação. E se a gente não passar por essa situação agora, mais para frente vai passar, porque o Senhor ele quer nos ensinar. Se não for agora, vai ser mais para frente, mas é aquilo, o deserto, todo mundo vai passar. No deserto a gente é peneirado. Dói. Mas, quando a gente olha para trás, a gente vê, Senhor, doeu. Mas agora não sobrou nenhuma cicatriz. A cicatriz até sobrou. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim que a gente vai estar na glória, sem cicatrizes. Não vai ter choros de tristeza, só de alegria. Só vai ter alegria. Eu imagino a gente no Santo dos Santos com artes, com diversidade, com louvores, vozes diferentes, instrumentos que a gente nunca nem viu, louvando ao Senhor. O que é esse período, esse primeiro momento que a gente está passando aqui na terra, pelo que vai ouvir? Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Eu sempre me deparo com essa parte, eu lembro da oração que Jesus fez antes de ser crucificado, que ele orou por aqueles que ainda iriam aceitá-lo. Isso daí me impactou tanto quando eu li, que o meu coração ele não aguentou. Eu li porque na primeira vez que eu tinha lido, eu deixei passar essa parte. Mas a oração é longa, porque se a gente ficar ali meditando, a gente vai ver coisas importantes sobre a nossa vida. A gente vai ver o tamanho do amor de Deus por nós. Eu fiquei tão maravilhada, eu falei, o que é isso? Eu deixei isso daqui passar, Senhor. O Senhor orou por mim. Meu Deus, Jesus orou pela gente. Mais do que a oração dos nossos ancestrais que temiam ao Senhor, antes deles se ajoelharem, o próprio Deus se ajoelhou. O próprio Deus se ajoelhou orando ao Pai, pedindo pela nossa vida. Que amor é esse? Como explicar esse amor de Deus para conosco? A gente não pode explicar. Houve uma promessa desde o início. E essa promessa nos impacta até hoje. Se estamos aqui foi porque é uma promessa. Promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida, a vida dos nossos familiares. Se a pessoa cruzou nosso caminho é porque a prova do Senhor é para ser alcançada. Não vai ser fácil. Aleluia. Mas a gente coloca o nosso foco sobre Jesus. Tem pessoas que às vezes só precisam ser ouvidas. Obrigado. E se sentir melhor. Se como o Senhor me permite eu estar, se como o Senhor me permite estar ministrando a palavra não aqui, quando alguma jovem, algum jovem, ele lembra muito, sempre, a todo momento, filho, discípulos para mim. Então, eu posso até ser um pouco chato de falar sempre, Senhor, eu quero que ele ame pelos próprios pés. Me ajuda a ajudá-lo a ser dependente de ti, não de mim. Porque eu não quero glória, não quero honra, eu quero que ele entenda que a forma dele ser salvo, ser curado, de aprender a sua palavra através do Senhor. Eu estou aqui só como um canal. Mas o meu foco principal é que essa pessoa conheça e tenha um relacionamento com o Senhor. Eu quero que ela seja um discípulo teu. Aleluia. Para que ela venha discipular. Para a gente discipular, a gente precisa ser discipulado. E por isso que o Senhor nos permite sentar para aprender. E eu aproveitei tanto os meus momentos de discipulado, que eu ainda estou discipulado, glória a Deus. É discipulando e sendo discipulado. Glória a Deus. E eu aproveitei tanto, fiz questão de cada momento, porque foi tão lindo a caminhada. A caminhada minha até o batismo foi tão linda, que eu já conseguia pensar, rapaz, o que é isso?
Eu que não conseguia sair do quarto, agora o Senhor está segurando as minhas mãos para ir na escola de manhã. E a nossa igreja era lá em Concesso, aquela Assembleia de Deus, perto do McDonald's. E voltar naquele sol de meio-dia, eu falei, meu Deus, é Deus por isso que está levantando, que está levando. Sozinha, porque meus pais não tinham que trabalhar. E aí o Senhor estava me ensinando a dependência dele. A todo momento o Senhor ele me deixou. Em que hoje eu entendo, no início foi muito difícil. Ele nunca tinha deixado eu ser dependente de alguém, porque ele queria que a minha dependência viesse dele. E aqui vai dizer: agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Meus irmãos, está chegando a hora que Jesus está voltando. Sabe por que Jesus ele vai arrebatar sua igreja? Porque a mão de Deus vai estar sobre a terra. Já está havendo perseguições contra os cristãos. Já está acontecendo isso neste momento. O Senhor não é por conta da perseguição que vai aumentar aqui. Ele vai nos livrar da mão dele que vai estar sobre a terra. Todos foram evangelizados. E ainda vão ter chances ainda quando a gente for arrebatado, aqueles que ficarem aqui, passar pelo momento de tribulação. Não só vão ter que lidar com as perseguições, mas com a mão de Deus que vai estar sobre a terra. Então eles vão precisar perseverar. Por isso, meus irmãos, a gente quer ir quando o Senhor vier, porque a gente não ir na hora que Ele vier. Por isso que o Senhor a todo momento Ele fala: filha, fica vigilante. Fica vigilante, fica vigilante. E Ele fala tanto isso comigo a todo momento, que Ele tem falado mesmo. Ele tem falado mesmo comigo sobre vigilância. Eu estou parada no lugar e o Senhor, o Espírito Santo, fala assim comigo: filha, o Senhor não está seguro. E Ele não tem falado uma, duas, três, ele tem falado todo o tempo. Filha, agora você está tomando sorvete. Você não está seguro. Você não está fora. Você está Aleluia. Eu lembro dos meus familiares, dos meus amigos, e tudo que eu quero é que eles venham também. Festa no céu com todos aqueles que a gente conhece e aqueles que a gente vai conhecer. Filha, chegou o plano. Ele tem todo momento falado: filha, chegou o plano. Na consagração, teve uma consagração na sede. Eu olhei assim, estava tocando um louvor específico antigo. E meus pais estavam muito emocionados porque lembrou da época quando eles eram mais jovens, estavam na igreja. E o Espírito Santo falou comigo: se eu voltasse agora, eu podia voltar agora. Aqui vai dizer: nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora somos amigos E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Nós somos amigos de Deus. E é não só aqui, depois da morte de Cristo, porque a gente vai ver, enquanto Jesus ainda estava na terra, Ele fala para os seus discípulos que Ele não escondia nada que o Pai falava com Ele falava com os seus discípulos. Sobretudo, Ele não escondia nada, porque Ele já considerava eles seus amigos. E hoje a gente tem a palavra de Deus e muitas das vezes a gente negligencia. Qual é a desculpa? O Senhor está nos despertando aqui. Acorda, desperte tu que dormes. Eis que estou voltando, eis que estou às portas. Já coloquei as minhas sandálias nos pés. Já estou voltando. Meu Deus, aleluia. Ser sal e luz não é fácil, mas a gente não precisa temer a isso, porque o Senhor vai nos dar o sustento. Ele vai nos dar a força. O que é um dia ruim comparado aos outros dias que o Senhor tem nos dado? Meus irmãos, a gente tem que confiar. Eu falei com a minha mãe: o nosso irmão ele só tem duas escolhas: ou ele confia ou ele confia. Não confiar não existe no vocabulário dele. Vou até rasgar essa palavra do vocabulário dele e vou jogar no lixo. E aqui vai dizer: e não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Então hoje nós somos amigos de Deus. E em Romanos 5 vai falar a todo momento que começa com o Senhor e termina com o Senhor e continua com o Senhor. Só vai terminar com aqueles que morreram sem conhecer a palavra, sem começar a caminhar, porque na verdade sem conhecer a palavra não, porque muitos estão morrendo e já sabem da palavra do Evangelho,
nós não caminhamos. Só vai haver um fim para aqueles que não estão em Cristo. E é por isso que a gente tem que ir lá fora, sair das quatro paredes e lá fora pregar o Evangelho. Porque Jesus está voltando. E a gente seria muito egoísta se a gente guardasse essa palavra somente para nós. A gente tem que orar para que o Senhor venha nos tirar da zona de conforto, que não é fácil. E o Senhor ele tem nos ensinado, a minha família, porque a gente para sair da zona de conforto não tem sido fácil. Mas o Senhor tem nos dado um amor tão grande por almas que é como se a gente não se sentisse cansado. A gente levanta, era sede, vamos para sede, era filial, era filial. Era outra que vai abrir em nome de Jesus? Glória a Deus, você lá também. É assim que o Senhor faz. Ele vai influenciando as pessoas através da palavra de Deus. O Senhor me deu até aqui. Quero agradecer a oportunidade de fazer essa oração, agradecer ao Senhor pela palavra que Ele nos deu, nos levantar.